Israel teria informado aos Estados Unidos que o Irã planeja assassinar Trump. Hoje, vamos analisar isso com mais detalhes. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, Israel teria confirmado informações de inteligência relacionadas ao plano do Irã de assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e repassou essas informações ao governo americano. Segundo a reportagem, autoridades do governo israelense detectaram indícios de que um novo plano de assassinato contra o presidente Trump estava sendo articulado dentro do Irã e compartilharam imediatamente essas informações com os Estados Unidos. O Wall Street Journal avaliou que, se a informação de inteligência for confirmada, o confronto entre Estados Unidos e Irã pode se agravar bastante. Como os dois países seguem em tensão militar, o surgimento de uma informação de inteligência, tendo o presidente dos Estados Unidos como alvo direto, é visto como altamente sensível. Claro, não é a primeira vez que o Irã tentou assassinar o presidente Trump. Anteriormente, durante o primeiro mandato do presidente Trump, o Irã já havia prometido repetidamente vingança pela morte de Qasem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, que morreu em uma operação dos Estados Unidos. No entanto, detalhes específicos ou informações sobre como essa nova inteligência foi obtida não foram divulgados. O Wall Street Journal também não revelou a identidade da fonte de informação, nem o processo de obtenção da inteligência. A Embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos, não respondeu às perguntas relacionadas, e a missão do Irã na ONU também não apresentou uma posição separada, não havendo, portanto, uma reação oficial a essa reportagem. Com todos os países em silêncio, cresce o interesse sobre a credibilidade dessa inteligência e o real nível de perigo. Em relação a isso, embora não esteja claro se está diretamente relacionado, dizem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após participar da cúpula da OTAN, trocou de avião para o Air Force One ao retornar aos Estados Unidos. Segundo o The Guardian e outros veículos, após a cúpula da OTAN, o presidente Donald Trump embarcou no antigo Air Force One, em Ankara, Turquia, às 20h43, retornando aos Estados Unidos. No entanto, quando perguntado em uma coletiva de imprensa se ele estava usando o antigo Air Force One devido à possível ameaça do Irã, o presidente Trump respondeu que a vida de um presidente é muito perigosa. Por isso, esse tipo de história é comum. Ele também afirmou que, por causa disso, ele é o alvo número 1 da lista de assassinatos do Irã. Depois disso, o presidente Donald Trump explicou pelo Truth Social sobre o uso do antigo avião presidencial, dizendo que, em respeito à tradição, ele voaria do Turquia até Mildenhall, no antigo Air Force One. Ele acrescentou que, embora seja uma distância curta, considera a viagem valiosa porque dará aos heróis militares a oportunidade de apreciar a nova aeronave. Às 22h16, Donald Trump chegou à base aérea de Mildenhall, no Reino Unido, e embarcou no novo Air Force One. Isso gerou especulações de que agências de inteligência dos Estados Unidos podem ter detectado antes movimentos do Irã. Em especial, o fato de o presidente Donald Trump ter usado uma aeronave diferente do habitual durante o deslocamento levantou interpretações de que isso teria sido uma medida para reforçar a segurança. O governo dos Estados Unidos não reconheceu essas especulações nem explicou detalhadamente o funcionamento do Air Force One. No entanto, como a alteração frequente da rota de deslocamento e da aeronave utilizada pelo presidente é um procedimento de segurança comumente adotado, essa medida tem gerado várias interpretações. Claro, também há muitas opiniões contrárias a isso. O principal motivo é que a fonte desta informação de inteligência é Israel. Alguns levantaram suspeitas de que Israel teria destacado deliberadamente a ameaça para impedir uma possível melhora nas relações entre os Estados Unidos e o Irã. Israel considera o Irã seu principal inimigo e ameaça a sua segurança. E há análises de que Israel deseja que os Estados Unidos mantenham postura rígida contra o Irã. Diante desse contexto, alguns acreditam que essas informações de inteligência têm fins políticos, principalmente devido ao momento da divulgação, o que gera diferentes interpretações. Após o cessar-fogo, Estados Unidos e Irã seguem trocando ataques aéreos de grande escala e a tensão continua. Porém, há movimentos para reativar canais diplomáticos. Muitos chamaram a atenção para o fato de que, justamente quando se especulava que os dois países poderiam retomar as negociações após o término do funeral de Ali Khamenei, de repente surgiu a informação sobre o plano de assassinato do presidente Trump. Se o governo dos Estados Unidos considerar essa informação como uma ameaça séria, é possível que o clima de negociação esfrie rapidamente. Claro, até o momento, nenhuma evidência objetiva que comprove isso foi divulgada. Ainda não se sabe se a informação é verdadeira, qual a credibilidade do governo, nem houve explicações detalhadas dos países envolvidos.
Por isso, a comunidade internacional se divide. Alguns consideram a notícia ameaça à segurança, outros acham que pode ser estratégia diplomática do governo. Enquanto isso, Israel parece estar se preparando para atacar o Irã. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse em 9 de julho, na formatura dos pilotos da Força Aérea, que o país mantém máxima prontidão para retomar operações militares contra o Irã a qualquer momento. Ele afirmou que a Força Aérea já mostrou capacidade de operar no espaço aéreo iraniano e que, se a ameaça militar do Irã aumentar, Israel responderá de imediato. Ele mandou um recado firme ao Irã, afirmando que, se preciso, não hesitará em realizar um terceiro ataque aéreo unilateral. Essa declaração está sendo interpretada como uma demonstração de que, apesar do atual cessar-fogo, Israel não está relaxando sua postura militar. O primeiro-ministro Netanyahu também compartilhou opinião parecida. Segundo ele, as duas operações militares anteriores enfraqueceram significativamente a capacidade militar do Irã e de grupos armados pró-Irã. Mas ainda é cedo para dizer que o conflito acabou. Ele sugeriu que, se for comprovado que o Irã está reconstruindo seu poder militar ou expandindo seu programa nuclear e de mísseis, Israel poderá agir novamente. Diante dessas declarações, a comunidade internacional avalia que, apesar do cessar-fogo, Israel segue coletando informações e se preparando para uma possível nova operação militar. Claro, além disso, atualmente dentro do Irã, a raiva contra os Estados Unidos está crescendo bastante. O que mais chamou atenção no funeral de Ali Khamenei, desta vez, foi que, mais do que a hostilidade contra os Estados Unidos e Israel, os gritos direcionados pessoalmente ao presidente Trump continuaram sem parar. A multidão no local repetiu slogans como "Trump deve morrer", "Assassinem Trump" e "Vinguem-se", cenas que se espalharam rapidamente por vídeos e reportagens estrangeiras. Pode-se considerar que essas palavras foram ditas de forma emocional por alguns participantes, mas o fato de os mesmos slogans terem sido repetidos em vários pontos do evento é avaliado como um indicativo de para onde está se direcionando a opinião pública dentro do Irã neste momento. Em uma situação em que não são poucos os cidadãos que atribuem a responsabilidade pela morte do líder supremo aos Estados Unidos, observa-se que a raiva está sendo direcionada principalmente ao presidente Trump. Notou-se que a cada discurso, a multidão reagia intensamente ao nome do presidente Trump, aplaudindo e gritando. Isso indica que, além do ressentimento contra os Estados Unidos, está se formando em grande parte um clima em que o presidente Trump é visto como um alvo simbólico de retaliação. Claro, esses slogans não significam necessariamente que sejam políticas oficiais do governo iraniano ou planos de ação reais. No entanto, também não é fácil para a liderança política ignorar completamente esse sentimento popular. Como as forças linha dura, incluindo a Guarda Revolucionária, continuam exigindo uma resposta firme contra os Estados Unidos, a nova liderança se encontra em uma situação difícil, tendo que considerar simultaneamente a opinião interna e a atenção da comunidade internacional. Independentemente de isso se traduzir em ações concretas ou não, o simples fato de a opinião hostil voltada ao presidente Donald Trump ter sido expressa publicamente durante todo o período do funeral é apontado por analistas como um fator que pode tornar ainda mais instável a relação entre os Estados Unidos e o Irã daqui para frente. Nessa situação, o maior fator imprevisível que surge são as negociações programadas entre os Estados Unidos e o Irã. Os dois lados devem retomar as negociações em 11 de julho, mas o clima em torno da mesa de negociações mudou significativamente em relação a alguns dias atrás. Relatos indicam que Israel teria informado os Estados Unidos sobre informações de inteligência a respeito de um possível plano para assassinar o presidente Trump, o que pode reforçar pedidos de cautela em relação ao Irã. Ao mesmo tempo, Israel declarou publicamente que está pronto para lançar operações militares adicionais contra o Irã, se necessário, aumentando assim a pressão. Durante o funeral do líder supremo no Irã, persistiram gritos radicais contra os Estados Unidos e Trump, aumentando o confronto emocional entre os países. Só é possível avançar nas negociações com confiança entre as partes, mas a desconfiança mútua só cresce. Se os Estados Unidos confiarem nessas informações de inteligência, é provável que apresentem exigências ainda mais rigorosas durante as negociações ou mantenham um estado de alerta. Por outro lado, se o Irã acreditar que os Estados Unidos e Israel estão deliberadamente aumentando a tensão para pressioná-los, também é provável que não cedam facilmente nas negociações. As negociações ainda nem começaram, mas fora da mesa de negociações, as tensões militares e a pressão política estão aumentando ao mesmo tempo. No momento, eles já estão trocando mísseis e drones. Então, se esse clima continuar, há previsões de que esta rodada de negociações pode acabar apenas reafirmando as diferenças de opinião entre as partes, em vez de alcançar resultados concretos. E ainda há mais uma variável.
Mesmo que as negociações ocorram conforme o planejado, isso não significa que um acordo será alcançado. Os Estados Unidos provavelmente vão exigir fortes restrições ao programa nuclear e às atividades militares do Irã, enquanto o Irã também mantém a postura de que não vai recuar facilmente se não houver avanços significativos na flexibilização das sanções e na questão dos ativos congelados. Nessa situação, com informações de inteligência sobre o plano de assassinato e tensões militares aumentando, há a possibilidade de que as equipes de negociação de ambos os lados entrem nas negociações com uma postura muito mais firme do que antes. Há preocupações de que até pequenos conflitos ou incidentes possam interromper negociações ou causar novo confronto militar.